Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Mas antes, que tal clicar no botão de like para mostrar que você está curtindo nosso conteúdo? E não se esqueça que ao lado tem o sininho das notificações. Dê um toque nele para ser o primeiro a saber quando tem novidades no canal. Comenta aí o que você está achando do nosso conteúdo. E se ainda não faz parte da nossa família aqui no YouTube, se inscreve no canal e vamos crescer juntos. No último vídeo, vimos que Jimenk veio procurar por nosso prota. E já na sala de reunião dentro da residência do Senhor da Cidade, estava ocorrendo uma reunião, e nosso prota chega perguntando o que aconteceu. O velho amigo de seu avô diz que enviaram 5 grupos de batedores, um após o outro, mas perderam contato com eles. Todos estavam muito bem equipados com flechas perfurantes das nuvens, então, se estivessem em perigo, poderiam simplesmente enviar um sinal, mas nenhum deles conseguiu voltar, e nós perdemos contato com todos. O prota disse então que provavelmente eles foram abatidos instantaneamente e nem tiveram tempo de usar as flechas. Só que o gordinho, que também fazia parte da reunião, disse que isso estava meio equivocado. Cada grupo estava muito bem feito. Eles tinham 300 pessoas que eram divididas em sub-equipes e eles procuravam informações separadamente. É basicamente impossível eliminar todo um grupo em silêncio. O amigo de seu avô disse que, em toda a sua vida liderando exércitos para a batalha, essa era a primeira vez que se deparava com uma situação parecida. E o protagonista pensativo diz que realmente estava certo. Eles não têm nenhum medo do exército do país de Tianshui, e só estão os esperando. O amigo de seu avô estava incrédulo e pergunta que o prota estava realmente afirmando que eles conseguiram colocar muitos especialistas nas 3 cidades já dominadas. O prota diz que eles não só colocaram esses tais especialistas, como também eles definitivamente montaram uma matriz que atinge uma grande área. Ele suspeita que todas as 3 cidades estão dentro dessa matriz, caso contrário seria impossível perder contato com mais de 1000 pessoas. O velhote ruivo, quando ouve a palavra matriz, fica incrédulo, e o amigo de seu avô também estava mais incrédulo ainda, o que eles poderiam fazer agora perante essa situação. Nessa hora, um soldado chega interrompendo a reunião, falando que algo estranho apareceu no céu em direção ao sul, fazendo o prota exclamar assustado. O velhote amigo de seu avô pergunta o que era esse algo estranho, só que o protagonista rapidamente já pede licença e sai correndo, pensando que provavelmente era aquilo. E quando ele chega lá fora, estava certo. A Fênix apareceu no céu, o pegando de surpresa. Vendo ela cair ao sul, ele se vira e pergunta para o líder da cidade onde a Fênix acabou de pousar. E pensa que foi a mesma coisa que aconteceu no monumento do Deus do Mundo. O velhote, assustado com a pergunta repentina, diz que ela caiu na cidade da Fênix. Todas as 3 cidades estão localizadas na base da montanha Fênix, e diz que havia rumor de uma lenda, que uma Fênix estava na montanha, mas ele não achou que fosse verdade. E o prota fica pensativo sobre a montanha da Fênix. Então, o prota se lembra de algo e fala que só pode ser isso, pegando o amigo de seu avô de surpresa, que o pergunta o que ele sabia. Só que antes de responder, ele diz que todos deveriam voltar para a sala de reunião. Lá dentro, ele explica que o fenômeno estranho que aconteceu no céu era um sinal que um grande tesouro estava próximo a aparecer. Esse tesouro com certeza estava relacionado à grande alma da Fênix. E com certeza esse era o verdadeiro objetivo do país das 100 batalhas, pegando todos na sala de reunião de surpresa. O comandante ruivo diz que já que o tesouro apareceu em seu país, era eles que deveriam o coletar e não deixar o país das 100 batalhas pegar. E o amigo de seu avô concorda plenamente, e já dá a ordem para enviar os 800.000 soldados como distração. O tesouro seria do exército. E completa dizendo que não devem mais adiar isso e ordena que o exército ataque imediatamente a cidade à frente. E o comandante ruivo concorda com essa ordem. Ele não acreditava que uma simples matriz pudesse prender 800.000 soldados. E o prota só ouve isso calado. Em pensamentos, o prota debocha desses dois. Esqueça 800.000 soldados, ele já viu matrizes em sua vida passada que puderam prender 8 bilhões de pessoas. Mas com certeza o país das 100 batalhas nunca teria um poder tão grande. Então ele diz para os dois que eles devem lidar com isso com cautela. Com certeza o país das 100 batalhas devem ter alguma carta na manga. Eles devem explorar a área primeiro. O velhote então pergunta se ele estava querendo mandar mais batedores, sendo que eles já enviaram os melhores grupos e mesmo assim eles não conseguiram voltar. Como eles conseguiriam descobrir alguma informação da área assim? E o prota diz que é fácil, dessa vez ele mesmo vai.
Só que vemos que a professora não concordava muito com essa história, parece que ela está bem fissurada no nosso prota agora. O comandante Ruil, vendo isso, disse que talvez seria uma ótima ideia dele acompanhar nosso protagonista. E também, ele estava bem curioso para ver qual era esse tesouro que poderia causar um grande fenômeno no céu. Só que o prota simplesmente disse que isso não seria possível. O velhote frequentemente precisava do tratamento com a professora para remover e suprimir o veneno de gelo em seu sangue. Ele se tornaria facilmente um fardo. O certo seria deixar apenas Ji-Meng o seguir. E a professora o pergunta por que ele estava a ignorando. Então, ela bate no ombro dele e diz que essa era uma guerra entre dois exércitos, não era para o garoto tentar bancar um herói. Só que nessa hora, nosso prota sussurra algo para ela com uma técnica de transmissão mental. E ela pergunta se ele estava falando sério, e o prota simplesmente diz que sim, fazendo ela bufar e as outras 4 pessoas na sala ficarem em dúvida sobre o que o garoto tinha falado. O velhote amigo de seu avô simplesmente pergunta para o garoto se ele realmente queria ir. E o prota simplesmente ri e diz que sim, isso era óbvio, eles estavam falando de tesouro aqui, e quem mais entre todos queriam ficar rico? Óbvio que era nosso gananciosinho. O velho diz que já que era assim, ele não iria impedir o garoto, mas era bom ele não colocar sua segurança em risco. E como sempre, nosso debochadinho vira as costas e sai rindo falando: apenas espere eu trazer boas notícias, deixando a professora preocupada para trás e Ji-Arong chorando ao fundo. Mais tarde vemos Ji-Meng anunciando que logo chegariam à cidade, pois ela já estava à frente. Mas ele também disse que não conseguia detectar nenhuma matriz ali. O prota fala: com certeza você não consegue detectar. Nosso prota ativa então seu Mangekyo Sharingan e consegue ver toda a extensão da cidade, bem como todos os corpos espalhados. E logo depois ele avisa que não havia nenhuma alma viva dentro da cidade, assustando Ji-Meng, que pergunta assustado se os inimigos já teriam entrado dentro da montanha da Fênix. Só que o prota diz que não era isso, a situação ali era muito mais complexa que ele esperava, pois os cadáveres das pessoas na cidade estavam deformados. Eles com certeza precisavam tomar um pouco mais cuidado do que ele esperava. Quando os dois chegam à frente da cidade, Ji-Meng percebe que uma barreira foi colocada em volta de toda a sua extensão, foi por isso que as flechas não saíram para dar o sinal. O prota diz que pessoas comuns não podem vê-la, então as chances de sobrevivência para aqueles que entram são muito pequenas. Ele entra na barreira preocupando Ji-Meng, mas diz pro cara ficar de boa, isso era molezinha para ele. E quando Ji-Meng passa por ela, ele se assusta com a cena. Todos estavam mortos, massacrados no chão. Ele ficou muito irritado. O país das 100 batalhas nem sequer poupou os civis, como eles poderiam ser tão cruéis. Só que o prota nem estava ligando para isso, e diz que sua maior preocupação agora era como essas pessoas morreram. Essas feridas não parecem ser causadas por humanos. Ouvindo isso, Ji-Meng exclama ao avaliar a situação de um cadáver. Ele estava muito mastigado e rasgado, com certeza eram monstros, e o prota concorda com sua afirmação. E nessa hora uma luz verde sai do cadáver, e um monstrinho muito estranho sai da boca dele. Era um mosquito com garras e presas. Vendo as milhares de moscas monstro, Ji-Meng pergunta para seu jovem mestre o que eram essas coisas. Cada um deles era tão poderoso quanto um guerreiro marcial. O prota diz que era apenas monstros de primeiro níveis, insetos nasais. Eles têm baixo poder, mas compensam em reprodução em massa em locais onde tem muitos cadáveres. Não é à toa que o pai da batalha fez isso com essa cidade, eles queriam criar esses monstros. Vendo o número absurdo de insetos, Ji-Meng estava um pouco preocupado. Mas o protagonista diz para ele relaxar, era apenas insetos que não tinham inteligência, apenas agia com fúria, era divertido os matar. Então os dois começam uma matança. Logo depois de matar tantos, um super inseto de nível 2 aparece, e o prota diz que parece que devido ao fato de matar tantos insetos tão rápido, o seu guardião chegou. E em um segundo o prota o congela assustando Ji-Meng. Só que o mesmo não fica assustado por muito tempo e completa o ataque do nosso protagonista fatiando o monstro em vários pedaços. O prota bate palma para seu servo, falando que parece que sua intenção de espada está mais afiada que antes. Logo ele vai fazer um avanço. E o mesmo diz que tudo isso era graças a aprender com o jovem mestre Yun. Enquanto os dois se livravam dos insetos, vemos na montanha da Fênix que um grupo de especialistas do país das 100 batalhas tentavam quebrar a matriz da Fênix, parecida com a que tinha no cofre da família Lee. E o legal
que o manhwa separa uma cena para cada pessoa, e que aqui nesse canal eu simplesmente vou mostrar para vocês e chamar eles de Figurante Careca, Lolizinha e Bombadinho, o Grande Mago Negro, o Figurante Buda, o Figurante Domador de Fera e seu Leão, o Moicano Careca, e no final descobrimos que entre esses figurantes está o mestre que machucou o Comandante Ruivo na última guerra, o envenenando. Enquanto o Figurante Mago Negro ficava tentando desarmar a matriz da Fênix, o Domador de Feras percebe que algo aconteceu. Ele pega o cristal e vê que ele está despedaçado. O Buda Careca pergunta o que aconteceu, e ele diz que os 4 insetos nasais que colocou na cidade da Fênix foram mortos. O Carequinha se pergunta se finalmente alguém teve coragem de invadir a cidade. A Airgirl de cabelo rosa diz que os insetos eram apenas um lixo de segundo reino. Será que era realmente tão estranho assim eles serem mortos? Parece ser o mais normal para ela. O Buda Carecão falou que eles não poderiam se dar ao luxo de serem descuidados, e pede que um deles vá cuidar disso. A Airgirl animadinha diz que eram apenas alguns ratos. Ela e o Bombadinho que ela fica puleirada em cima poderiam cuidar deles. Mas o Domador de Feras rapidamente vira e diz que eram seus insetos, então ele iria. O de Moicano Careca diz que ouviu que o Comandante Ruivo dessa vez veio com o exército. Se foi ele que entrou na cidade de Fênix, o Domador de Feras com certeza não será páreo para ele. O Buda Careca diz que o Comandante Ruivo foi ferido pelo de Moicano há muitos anos. Mesmo se ele tivesse se recuperado um pouco, seu cultivo caiu bastante. Ninguém mais precisa ter medo dele. Além disso, o Domador de Feras tem um rugido místico do trovão das nuvens com ele. Mesmo se ele realmente encontrasse um rei marcial, não perderia. Ele então fala pro de Moicano se sentar e assistir. Se algo acontecer, eles mandariam mais pessoas. A Airgirl diz pro cara de Moicano que ele esteve fora do País das 100 Batalhas por muitos anos. O misterioso mestre sentia a falta dele. Só que ele diz que o rei do País das 100 Batalhas o fez um grande favor no passado. Ele não tem como o recompensar. O de Moicano responde que ficou na última década tentando fazer o País das 100 Batalhas um país superior. Em breve, a batalha de classificação que acontece a cada 5 anos começará. E quando ela terminar, ele não terá mais nenhum arrependimento ou dívidas. Então, ele retornará ao Alto Palácio e focará nas artes marciais, desconsiderando os assuntos mundanos. Ouvindo isso, o cara que só ficava meditando diz que se ele partir, vai ficar difícil encontrar um bom oponente para ser seu rival. Assim, ele eventualmente ficará sozinho. O cara de Moicano diz que ele já se tornou um rei marcial de 8 estrelas. E continua subindo. Em breve, nem ele mesmo será um oponente adequado para o cara. No pé da montanha, Jimeng, nosso protagonista, dá de cara com o Domador de Feras. O mesmo, todo debochado, diz que pensou que alguns ratos grandes tinham entrado. Mas era só um senhor marcial de 2 estrelas e um guerreiro marcial de 9 estrelas. E chama os dois de lixo. O prota, mais debochado ainda, diz: "Opa, você não precisa se apresentar, nós nem queremos saber seu nome", fazendo o cara exclamar de raiva. Ele diz que o nosso protagonista tinha uma língua muito afiada, por isso ele vai o mandar para o vida pós-morte. Só que o prota nem estava escutando o cara mais, só aparecia pontos de interrogação em cima dele. Ele estava prestando atenção no bichinho que ele estava montado. E quando ele encara o bichinho, ele percebe que era um rugido místico do trovão da nuvem. E diz que bem quando ele precisava de sangue místico do trovão, os céus o enviaram uma besta mística. Sem dar mais ideias pro cara, ele diz para seu servo cuidar do bastardo e manter ocupado. Ele iria enfrentar a fera primeiro, e Jimeng concorda. O cara, pensando que isso era uma piada, começa a rir. Até mesmo uma dócil besta demoníaca de 5º nível está no nível de um rei marcial no cultivo. Mas um garoto, no nível de guerreiro marcial, está dizendo que vai enfrentar o Rugido do Trovão, uma besta demoníaca sanguinária de 5º nível. Só que antes de ele terminar seu deboche, o servo do protagonista já usa sua técnica Serpente Ágil e ataca o cara, fazendo ele exclamar em choque e se defender. Ele diz que tudo bem, vai cuidar do senhor marcial primeiro e diz para sua fera cuidar do pirralho. E sai e começa a lutar com o Jimeng, deixando a fera e o protagonista se encarando.
O Prota encara a fera com uma cara muito suspeita e a bichinha exclama assustada. Ele diz para a fera ser um bom garoto e não ficar nervoso. Então, ele caminha para frente dela, para e senta, fazendo ela ficar em dúvida. Ele tira um bandolim e começa a cantar Dorme Neném pra bichinha. Ela fica mais incrédula ainda, encara o Prota e vomita. Só que quando ela vomita, ela percebe no olho do nosso protagonista o Mangekyo Sharingan. Assustada, ela percebe que já não era mais o lugar que estava antes. E o Prota diz que esse era o monumento do Deus do mundo e não era para ele ter medo. Ele tinha acabado de pegar sua alma. A fera ruge e pula para cima do nosso Prota tentando o matar. E quando consegue rasgar nosso protagonista no meio, percebe que era tudo uma sombra. E nessa hora, a figura do nosso Prota gigantesca aparece. Ele encara a bichinha e sua mão estava prestes a amassá-la. Vemos que Ji-Meng estava mantendo o cara muito bem ocupada. E o figurante se pergunta o que estava acontecendo. Mesmo seu cultivo sendo 2 níveis acima desse cara, ele ainda estava tomando uma surra. E nessa hora, ele grita para sua fera comer logo o guerreiro marcial de 9 estrelas e o ajudar com esse cara mais forte. Só que quando ele estava falando ajudar, ele se petrifica quando vê que o protagonista estava tratando seu bichinho como um gatinho. Nessa hora ele já não entendia mais nada. Sua mente é inundada por vários pensamentos, como se soletra senso comum. Ele se sentia vazio, ele se sentia sozinho, a vida era muito dura, ele não estava entendendo, ele não entendia nada. E grita desesperado, xingando o nosso Prota, perguntando o que era isso. Como vimos antes, o figurante domador de feras não acreditava no que via. Seu leãozinho tinha virado um dócil animal de estimação. Ele investiu tanto tempo e dinheiro, deu seu coração e sua alma nessa besta mística que sacode as nuvens. Ele era basicamente o seu trunfo mais poderoso. Mas agora ele estava ignorando cada uma de suas ordens e chamadas. Ele continua sendo pressionado por Ji-Meng e o chama de vira-lata e usa sua técnica golpe de luz de Jade Trovão Tremendo. Ji-Meng a encara seriamente e usa sua intenção de espada flor de pêssego, que neutraliza o ataque do cara como se não fosse nada, o pegando de surpresa. Isso era impossível. E mesmo assim, o cara ainda continua chamando ele de vira-lata, sendo que ele estava tomando um pau. O cara ainda mais uma vez tenta recorrer a seu leãozinho pedindo para que ele o salve. Mas o protagonista estava tentando ensinar o bichinho a rolar, mano. Tadinho do cãozinho. Vendo que estava perdido no rolê, o cara começa a fugir falando que ia deixar os outros lidarem com os dois. E Ji-Meng rindo, que agora já tá pegando o deboche do nosso protagonista, fala, está tentando fugir? Ele se lembra perfeitamente da pose do nosso Prota e usa sua canção da espada de Lotus. Várias flores de lótus imensas aparecem em cima do figurante, o fazendo exclamar em choque. Ele não acreditava nisso. Ele tenta gritar para seu tio o salvar, mas já era tarde, a explosão o pega fazendo gritar e lamentar. Após finalizar o figurante, Ji-Meng estava com a pose badass. Ele não acreditava. Em um mês atrás, ele era só um grão-mestre marcial de 7 estrelas. Sua maior ambição era um dia ser capaz de se tornar um Lorde Marcial. Só de seguir o nosso protagonista por um mês, ele ultrapassou 6 estrelas e se tornou um Lorde Marcial de 3 estrelas. Mais uma vez, o Prota bate palmas para ele, falando que o golpe dele tinha uma semelhança com a técnica completa, pegando Ji-Meng de surpresa. Mas quando ele olha para trás, ele se assusta, pois tinha uma fera mística com a boca aberta atrás do nosso protagonista. Ele fala para ele tomar cuidado, mas o Prota simplesmente faz carinho no bichinho e fala, não ligue, somos amigos agora. Fazendo Ji-Meng exclamar desacreditado. Ele já tinha cuidado de uma besta de 5º nível. O Prota monta em sua nova montaria e diz que agora seria muito mais fácil andar pelas montanhas. Mas nessa hora ele percebe algo se aproximando e exclama assustado. Ele grita para Ji-Meng desviar. Nessa hora ele percebe a silhueta de 2 pessoas. Era nossa E-Girl Delicinha e o Bombadinho que fica com ela. A garota fica incrédula como eles dois conseguiram domar o leãozinho do irmão dela rapidamente. O Bombadinho, olhando para o cultivo dos dois que era muito baixo, fala que seu irmão era um lixo que não conseguiu cuidar desses 2 vermes tão humildes. Ele mereceu realmente morrer. O Prota questiona, olhando para os 2 desdenhosos. Eles falam exatamente igual o domador de feras que apareceu e foi humilhado.
Talvez eles sejam da mesma seita lixo que ele nunca ouviu falar. O cara fala: rapaz, você deve estar querendo morrer, seu moleque. E fala para sua irmã capturar a besta. Assim que ele matar aqueles dois, eles poderão acabar com isso. Ele diz que ouviu que o sangue de besta mística do trovão é um restaurador de ótima qualidade. Eles podem ficar muito mais fortes se o beberem. A garota sai rindo falando que seu irmão estava de olho no sangue da fera faz muito tempo. Então ela pula para seu ataque. Então ela diz que a morte do domador de feras apenas concedeu o desejo de seu irmão. A velocidade dela assusta um pouco a fera, que simplesmente encara e pula para cima dela. Nessa hora, a Airgirl, muito lindinha, usa a técnica Anel de Água 10 anos de perdição e prende a fera mística com uma pose muito foda. Ela então, desdenhando da fera, diz que uma vez vira-lata, sempre vira-lata. Capturá-lo foi tão fácil, mas nessa hora, a fera mística começa a rugir, vários relâmpagos irrompem do seu corpo. Só que a Airgirl só encara ele e bufa falando para ele ficar paradinho e bem quietinho, e arremessa mais um ataque de água prendendo ele dentro de um casulo. Então, vendo que a fera agora estava mais calminha, ela chama ele de bom garoto e fala para ficar bem quietinho. Ela e seu irmão vai beber o sangue dele depois. Nessa hora, o cara olha para Jimeng e pergunta se ele já terminou de assistir o show de sua irmã. Jimeng olha para ele e exclama assustado: o bombadinho virou um sapo, véi, feio pra porra. Essa era a demonização, exclama o prota pensando assustado. Ele diz que os dois deveriam preocupar-se com suas próprias vidas ao invés de perder tempo assistindo o show de sua bela irmã. E o prota pensa que seria muito difícil enfrentar esses dois reis marciais ao mesmo tempo. O prota pensa que esse era um dos poderes inatos que quem treina esse tipo de técnica possui. Depois de treinamento insano, todo o corpo começará a assumir a aparência de uma besta demoníaca. E enfrentar esses dois reis marciais pode ser bem problemático. Então, ele joga uma pílula para Jimeng e diz para ele tomar essa pílula da origem da detonação. Jimeng a toma pensando que depois de consumi-la, não poderá lutar por um bom tempo. Isso significava que o protagonista estava em uma situação muito perigosa, mas esse não era o momento para estar perdendo seu tempo em pensamentos inúteis. Ele libera toda a intenção de sua espada de flor de pêssego. Instantaneamente, ele salta para cima do Mr. Sapão, feio pra porra. A garota fica assustada e pergunta que tipo de pílula era essa, para poder aumentar tanto o poder e a força de alguém assim. O ataque de Jimeng parte o sapão no meio, mano, foda pra baralho. Só que o cara simplesmente ri, assustando o protagonista, que grita para seu servo desviar. Jimeng exclama assustado com um golpe do sapo boi e pula para trás. Ele lança maldições para o feioso enquanto derrapa no chão. Nessa hora, o sapo boi diz que isso nem coçou, não doeu nadinha. Jimeng pensa que a pele desse bichão era dura demais e também parecia muito maior do que antes. O sapão diz que tem um limite que uma pessoa pode depender de pílulas. Eles podem até chegar perto do limiar de um rei marcial, mas nunca será verdadeiramente um. E rindo feio pra porra, mano, esse bicho tá me incomodando de tão feio que ele é, viu? Diz que nesse estado ele era um rei marcial de 3 estrelas por completo. Então, com uma cara mais feia ainda, ele solta uma bola da boca, ele grita: tome isso, devoramento da terra. Mano, que bicho feio, velho. Jimeng bloqueia assustado, enquanto a técnica do cara varre todo o cenário, deixando Jimeng em um estado deplorável. Vendo isso, o protagonista toca nele e diz que a diferença de poder era muito grande, eles não poderiam vencer e primeiro deveriam recuar. De qualquer forma, eles já têm informação suficiente dessa vez. Mas enquanto recuavam, eles exclamam assustado pois percebe que o sapo boi tinha saltado por cima deles. Ele para na frente dos dois e ri falando que as duas formiguinhas estavam tentando escapar só em sonhos, deixando o prota e Jimeng alarmados. Jimeng simplesmente chama a atenção do prota e diz que ele deveria usar a mesma técnica que usou da outra vez para estimular seu potencial. O prota diz que ele já tomou uma pílula da origem da detonação. Se receber mais estímulos, provavelmente vai morrer. Só que Jimeng simplesmente o questionou com a verdade. Se não fizerem isso eles também vão morrer, qual era a diferença? Esse era o único fio de esperança que os dois tinham, deixando o prota sem palavras. Nessa hora então, o prota usa sua técnica de acupuntura dourada e acerta vários pontos precisos de Jimeng. Ele estimulou metade de seus tendões, mas isso ainda era extremamente perigoso, e pede para que Jimeng tente controlar essa força.
E nessa hora, Jimeng já parecia mais um ceifador da morte, mano. Às vezes estava saltando no seu rosto enquanto ele gritava. Então, ocorre a ruptura do reino dos 5 elementos. Jimeng flutuava numa pose badass com uma flor de lótus atrás dele, assustando a fera e a Airgirl. O sapo boi bufa de raiva, percebendo o perigo da força do Jimeng agora. Então, ele usa sua técnica demoníaca do sapo carmesim para tentar matá-lo de uma vez. Só que Jimeng simplesmente usa sua canção da espada de lótus, bloqueando facilmente o ataque do monstro, o deixando totalmente incrédulo. Como isso era possível? Um lixo como ele bloqueou seu ataque com poder total? E diz que seu próximo ataque seria com 120% de seu poder. Com certeza ele morreria. Jimeng, incrédulo, parecendo um Mashura, diz: "Você me chamou de bastardo? Vamos ver quem é o verdadeiro bastardo, seu sapo imundo." O sapo mais uma vez usa sua técnica demoníaca do sapo carmesim, e Jimeng mais uma vez usa sua técnica da flor de lótus. A espada de Jimeng não aguenta e se despedaça, o deixando alarmado. Parece que esse seria o fim. Percebendo isso, o sapo boi grita: "Sua espada quebrou? Que pena, hahaha, agora você vai morrer." Só que Jimeng solta uma risada toda debochada e faz uma pose muito badass. Então, a espada se recompõe, só que agora parecia mais um chicote. Ele usa a flor de cerejeiras, voltam a desabrochar, assustando o sapo boi. Então, ele usa sua técnica 10.000 flores desabrochando, arremessando vários pedaços de espada como flores no sapo boi. O sapo boi usa uma técnica para bloquear os ataques, que forma um campo de força de energia verde ao redor de seu corpo, enquanto uma chuva de meteoros de flores cai sobre ele. Nessa hora, o prota grita para Jimeng pegar a espada da água, que quem não lembra era a espada do escravinho Li. E quando a Airgirl vê isso, pergunta se aquela espada não era a espada de gelo entorpecente de seu irmão, e pergunta por que ele tinha ela. O prota, debochado com os braços cruzados, simplesmente diz para a garota: "É porque ele me deu como presente. Tem algum problema nisso?", fazendo ela exclamar irritada. Ela chama o protagonista de verme e diz que ele ousou falar com esse tom de voz com ela, ele verá mais tarde. Então o prota fala: "Se você não quer conversar, então cala a boca, sua puta", e mostra o dedo do meio pra ela, fazendo a Airgirl ficar bolada, falando que ele era um desgraçado e não sabe quem ela era. E mais uma vez ele chama ela de bitch e mostra 2 dedos do meio dessa vez, fazendo ela até sangrar pelos olhos e nariz, véi. A garota fala que tava bom, tava tudo certo, ele era muito sem noção. Agora ela simplesmente iria ali o matar, para ver se ele continuava com toda essa arrogância. O prota fala para parar com esse blefe. Não adiantava bancar a durona. Ele sabia que se ela movesse um único músculo, suas artes de armadilha seriam desfeitas, então o seu amiguinho poderia a rasgar em pedaços. O prota ainda zoa dela, falando que se ela continuar o encarando assim, os cílios postiços dela iriam cair. Se ela queria o matar, ela ia. Se não, era bom ela ficar quietinha e ser uma boa garota na sua frente e não fazer ele a zoar mais, fazendo a garota exclamar com esse garoto tão arrogante e irritante. Vemos que a maré da luta virou completamente. Jimeng estava espancando o sapo boi, que suava e exclamava assustado. Só que o prota não estava nada feliz. Nessa mesma hora, seu servo estava queimando seu poder de vida em troca de poder. Só que parece que Jimeng estava alheio a isso, porque ele faz vários e vários golpes em sequência, mano. Muito foda, ele parecia uma Ashura do deus da morte, mano. Que isso? O sapo boi não aguentava e simplesmente tentava ser o máximo para esquivar, mas sempre era acertado. E no final, como um verme, só começa a sangrar por todo o corpo e pede para que sua irmã o salve, ele não aguentava mais. Nessa hora, quando Jimeng ia matar o sapo boi, a garota grita e vai a seu socorro. E no último instante, ela bloqueia o ataque de Jimeng com a parede de água e o arremessa longe, fazendo ele exclamar em choque com a aparição repentina da garota. Ela pega seu irmão sapo boi e diz que o cara não ficaria assim por muito tempo. Por enquanto, era melhor eles recuarem e informar a seu tio. Então, eles vão voltar para lutar com eles mais tarde. Só que ela esqueceu que o bichinho soltou quando ela saiu de perto dele, mano.
E nessa hora, um super relâmpago estava se formando atrás dos dois, fazendo eles exclamarem. Nessa hora, enquanto o cara gritava que o bichinho estava se soltando, a Airgirl olha para seu irmão com uma carinha meio estranha e diz: "Irmão, você me ama?" E o sapo boi diz que claro que ele a amava, porque ela estava perguntando isso agora. Então ela diz em seu ouvido: "Já que você me ama, você pode morrer por mim." E joga o cara no ataque do bichinho do protagonista, fazendo ele gritar e virar um espetinho de sapo. Após o ataque, vemos que o bicho ficou magrinho, todo tostado. E a Airgirl, simplesmente muito foda, se joga em seu peito e rasga ele, fazendo o cara lamentar e perguntar por quê. A garota, parecendo uma sádica, fala: "Por quê? Você ficou feio pra caralho quando se transformou nesse sapo completo, totalmente diferente de quanto eu te conheci." Ela diz que ele até poderia perder para algum de seus irmãos, mas em seu coração ele sempre foi o melhor. Mas mesmo assim isso não foi o bastante para ele. Ele queria ser mais forte e foi para a Terra dos Monstros para conseguir esses malditos poderes de sapo e se transformou em um monstro horrendo. Nem um homem, nem um demônio, mas sim um sapo feio e maldito. Nessa hora, a Airgirl, chorando, pergunta se alguma vez ele pensou em seus sentimentos. Seu marido se transformou em um sapo e todos fazem piadas dela pelas costas. E diz que desde quando ele começou a treinar com essa aparência horrorosa, seu amor desapareceu dia após dia. Ela simplesmente só queria acabar com sua vida. E começa a rir feito louca, pois esse dia tinha chegado. Então ela faz uma pose muito foda e olha pro protagonista falando: "Se você quer me matar, venha logo." E simplesmente vira uma poça d'água e desaparece. Jimeng estava pronto para correr atrás dela, mas o prota o impede. Só que nem precisou falar muito, pois o próprio já caiu sem forças. O protagonista dá uma pílula para ele e diz para o carinha descer a montanha com o seu servo. Ele deveria o levar para a cidade. E não era para ficar muito preocupado, ele voltava logo. Então, enquanto o leão vai para um lado com seu servo, ele vai para o outro. Ele sai andando, pensando em como a verdadeira alma da Fênix voou para o monumento do Deus do Mundo, e isso só significava uma coisa: eles estavam conectados. Mesmo se um soberano marcial aparecesse, ele daria tudo de si para conseguir essa alma. Então foi isso, família, mais um vídeo do Soberano Marcial para vocês, espero que esteja do agrado de todos. Se gostaram do vídeo, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ative as notificações para ficar sabendo das próximas partes que sair aqui. Deixa seu comentário aí falando o que achou, porque eu vou ficando por aqui e espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem, falou, falou e falou! Não se esqueça que o grupo de membros está aberto, com R$5 você apoia o canal a ficar com todo vapor e sai vídeo sempre. Fui!